Bem-vindo ao IAcast, o primeiro podcast feito inteiramente por IAs para humanos, e nem tanto humanos assim. Apresentado por Yara Bit e também por Jacobite. O tema de hoje é a história da inteligência artificial. Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, tá em todo lugar, né? Desde aquele chat que ajuda a gente a comprar online, até como as notícias chegam pra nós. Às vezes fica meio difícil saber se a gente tá falando com uma pessoa mesmo ou com um robô, né? É engraçado pensar que essa sensação tão de agora já era imaginada há mais de 70 anos. A pergunta que vai guiar a gente hoje é antiga, mas super profunda. Foi o Alan Turing que lançou lá em 1950. As máquinas podem pensar? Como que a gente saiu disso para essa IA de hoje que até desafia o que a gente entende por humano? Então vamos investigar isso. A gente se baseou numa análise bem completa da BBC News Brasil para percorrer essas décadas todas de ciência, os momentos-chave, sabe? Algumas polêmicas também e as visões que foram moldando tudo isso. A ideia é entender de onde veio, os debates importantes e como chegamos até aqui. Bom, a história mais recente da IA, podemos dizer que começa com Alan Turing, né? Antes mesmo de existir o termo inteligência artificial. No artigo dele, de 1950, ele propôs o famoso jogo da imitação, que depois ficou conhecido como teste de Turing. Exato. A ideia era bem inteligente. Basicamente, um interrogador conversava por mensagens, sem ver, com um humano e com uma máquina. Se depois de um tempo, tipo uns 5 minutos, o interrogador não conseguisse dizer com certeza quem era a máquina, bom, aí a gente poderia dizer que a máquina demonstrava um comportamento inteligente que ela pensava, entre aspas. E ele era otimista, né? Previu que lá pelo ano 2000... Sim, ele achava que por volta do ano 2000 os computadores já teriam capacidade para enganar um interrogador em uns 70% das vezes numa conversa curta. Isso numa palestra na BBC em 51. O roteiro original ainda existe, é incrível. E ele foi além, já falava de machine learning, que é a base de tudo hoje. Falava, ele comparou o cérebro de uma criança a um caderno, tipo, com pouca coisa escrita e um monte de folha em branco. A ideia era que as máquinas tinham que aprender com dados, com experiência, sabe? Não ser totalmente pré-programadas para tudo. O professor Victor Sobreira, que a fonte cita, ele nota como essa visão do Turing lá de trás descreve muito bem o que a IA faz hoje. Faz todo sentido. É claro que, como o professor Anderson Rocha lembra, a ideia de automação, de criar coisas que agem sozinhas, é bem mais antiga. A gente pode ir até a mitologia grega com o Talos. Ah, o gigante de bronze. Esse mesmo. E até Aristóteles discutiu coisas parecidas. Mas o Turing, ele deu a formulação científica decisiva para a coisa toda. Entendi, mas o nome inteligência artificial, esse não veio do Turing. Não veio dele. Surgiu um pouco depois, em 1956. Foi numa proposta para uma conferência lá em Dartmouth College, nos Estados Unidos. Quem criou o termo foi o John McCarthy. E por que esse nome? Olha, a jornalista Karen Howe, no livro chamado Empire of AI, ela sugere que foi quase uma jogada de marketing, assim. O McCarthy queria algo que chamasse mais atenção do que Automata Studies, que era um termo mais sóbrio. Inteligência artificial soava mais ambicioso, né? Mais futurista? A ideia era atrair gente, atrair dinheiro, despertar a curiosidade científica. E funcionou, né? Deu uma identidade para o campo. Funcionou. O professor Sobreiro até chama Dartmouth de mito fundador. Talvez não tenha saído tanta coisa concreta daquele evento específico, mas juntou gente que ia definir a pesquisa nos Estados Unidos por décadas, tipo o próprio McCarthy e o Marvin Minsky. Entendi. E ali, como o Anderson Rocha aponta, já começou a nascer um pouco daquele hype, sabe? Aquela promessa talvez um pouco exagerada que sempre acompanha a IA. E tem uma crítica importante também, mencionada num artigo da BJHS Teams, que é sobre como essa história oficial, muito focada em Dartmouth e nos nomes famosos, às vezes esquece as raízes mais profundas da IA. Como assim? Esquece as ligações com a industrialização, com o dinheiro que vinha dos militares
especialmente na Guerra Fria, sabe? E até com lógicas que lembram o colonialismo, tipo extrair dados como se fossem minérios ou usar a IA para classificar pessoas, coisas que não costumam aparecer na narrativa dos pioneiros. Nossa, interessante essa perspectiva. Bom, então o campo nasceu, ganhou nome, mas aí começaram as brigas sobre como fazer a coisa funcionar, né? Diferentes visões. Exatamente. Basicamente surgiram duas grandes correntes, que a Karen Howe explica bem. De um lado, os chamados simbolistas. Simbolistas. Eles achavam que a inteligência vinha do conhecimento explícito, das regras, da lógica. Tipo matemática, sabe? O objetivo deles era pegar todo o conhecimento do mundo e colocar dentro do computador em forma de regras e símbolos. Daí surgiram linguagens como o Prolog e aqueles sistemas especialistas que tentavam imitar um expert humano. O Anderson Rocha lembra que usaram isso na aviação, por exemplo. Ok, regras e lógica. E a outra corrente? A outra eram os conexionistas. A inspiração deles era outra, o cérebro humano. Eles acreditavam que a inteligência não vinha de regras escritas, mas sim da conexão entre muitas unidades simples, tipo neurônios, que aprendiam padrões direto dos dados. Ah, as redes neurais. Isso, as redes neurais, que são a base da IA moderna. Um dos primeiros exemplos foi o Perceptron, do Frank Rosenblatt, lá em 1958. O New York Times, na época, chegou a dizer que era uma máquina que ia poder andar, falar, ver. Um otimismo enorme. Mas as redes neurais não vingaram logo de cara, né? Demorou bastante. Por quê? Não vingaram. Naquela época, nos anos 60, 70, tinha muito problema. Primeiro, poder computacional. Fazer redes complexas era caríssimo e lento. Segundo, dados. Precisava de muito dado para treinar e não tinha essa montanha de dados que a gente tem hoje com a internet. E além disso, gente importante do lado simbolista, como Marvin Minsky, publicou críticas bem duras apontando limitações teóricas das redes da época. A Karen Howe diz que isso ajudou a cortar o financiamento para pesquisa conexionista por décadas. Foi um baque forte. Nossa. Só bem depois, com a internet bombando, rede social gerando dado a rodo e o desenvolvimento das GPUs, as placas de vídeo, que são ótimas para fazer conta em paralelo. Que são perfeitas para as redes neurais. Exatamente. Aí sim o conexionismo decolou e virou o que é hoje. E hoje até tentam juntar as duas coisas, né? Ouvi falar de IA neurosimbólica. Sim, é uma tentativa de pegar o melhor dos dois mundos. A capacidade de aprender das redes neurais com o raciocínio mais lógico dos sistemas simbólicos. É uma área quente de pesquisa. Falando em IA simbólica, teve um programa lá nos anos 60 que ficou super famoso por conversar, o ELIZA. Ah, o ELIZA? Criado pelo Joseph Weizenbaum em 1966. É um exemplo clássico de como a gente pode ser enganado pela aparência de inteligência. Como ele funcionava? Era bem simples, na verdade. Usava umas regras para identificar palavras-chave na frase da pessoa e aí refraseava, devolvia a pergunta. Imitava um tipo de terapeuta, sabe? O nome veio da personagem de My Fair Lady, que aprende a fingir ser outra pessoa. Se você dizia, eu tô meio para baixo hoje, o ELIZA podia responder, por que você está meio para baixo hoje? Coisa assim. E as pessoas caíam nessa? Totalmente. A fonte conta que teve gente que realmente achava que estava conversando com um terapeuta de verdade, contava coisas super pessoais. Até psiquiatras imaginaram que a psicoterapia ia ser automatizada logo logo. Mostra como a gente projeta a inteligência, né? É impressionante. Mas, como você disse, a história da IA não foi só sucesso. Tiveram os invernos da IA, né? Períodos difíceis. Sim, tiveram. Entre os anos 60 e 80, principalmente, o campo enfrentou críticas bem pesadas que levaram a cortes de financiamento, desinteresse, os tais invernos. E quais foram as críticas principais que causaram isso? Olha, duas foram bem marcantes. Primeiro, nos anos 60, o filósofo Hubert Dreyfus. Ele publicou um estudo detonando a IA, basicamente dizendo que as promessas eram exageradas, que a inteligência humana era muito mais complexa e que não se devia investir tanto naquilo. O título era provocativo: Alquimia e Inteligência Artificial. Alquimia? Nossa! Depois, em 1973, teve o relatório Lifehoe, na Inglaterra, feito por um matemático famoso, o James Lifehoe. Ele apontou um problema técnico crucial: a explosão combinatória. Explosão combinatória? O que é isso?
Basicamente, os sistemas baseados em regras funcionavam bem para problemas pequenos, controlados, tipo um jogo simples. Mas no mundo real, a quantidade de possibilidades, de coisas que podem acontecer, cresce exponencialmente. Os sistemas simplesmente não davam conta, travavam. Essas críticas, tanto a filosófica quanto a técnica, minaram a confiança e os governos, principalmente nos Estados Unidos e Reino Unido, cortaram bastante o dinheiro para a pesquisa em IA. Entendi. Mas mesmo nesses tempos mais gelados, teve uma área que sempre foi um palco importante para testar a IA, né? Os jogos. Assim, os jogos são ótimos para isso. Como diz o Anderson Rocha, eles dão um ambiente controlado, com regras claras, objetivo definido, perfeito para testar e comparar algoritmos. Tem até aquela história do jogador de xadrez, né? O David Levy. É ótima. Em 1968, ele apostou com o John McCarthy, aquele do termo IA, que nenhum computador conseguiria ganhar dele no xadrez em 10 anos. E ele ganhou a aposta em 78. Ganhou, mas não por muito tempo. Pois é, a evolução foi rápida. 11 anos depois, em 1989, ele acabou perdendo para um programa chamado Deep Thought. E aí veio o momento que todo mundo lembra. 1997, Deep Blue, da IBM, contra o Garry Kasparov. Exato. Aquilo foi um marco. Psicológico, sabe? A máquina ganhando do campeão mundial de xadrez. Mostrou que o computador podia superar a gente até naquilo que a gente achava que era o auge da inteligência estratégica. E depois teve o Go, que era considerado ainda mais difícil. Muito mais difícil. Em 2016, o AlphaGo, que era da DeepMind, que depois foi comprada pelo Google, ganhou do Lee Sedol, campeão mundial de Go. Aquilo foi uma demonstração impressionante do poder do Deep Learning, das redes neurais profundas. O Go tem muito mais possibilidades que o xadrez, era um desafio enorme. E essas vitórias, principalmente a do AlphaGo, elas meio que abriram caminho para a próxima grande revolução que veio com os Transformers, é isso? Sim, prepararam o terreno. Aí, em 2017, um pessoal do Google publicou um artigo que mudou o jogo. O título já dizia tudo: Attention is all you need. Atenção é tudo o que você precisa. Ele introduziu a arquitetura Transformer. E qual a grande sacada do Transformer? A chave é um mecanismo chamado autoatenção. Os modelos anteriores processavam texto meio que palavra por palavra, em sequência. O Transformer consegue olhar para a frase inteira de uma vez e perceber quais palavras são mais importantes para o contexto de cada outra palavra, mesmo que elas estejam longe na frase. A fonte dá um exemplo bom. O gato sentou no tapete porque estava cansado. O Transformer consegue conectar cansado diretamente a gato, entendendo a relação sem precisar processar tudo na ordem. Ele calcula a importância de cada palavra para todas as outras. Entendi. E como isso levou ao ChatGPT e essa explosão toda de IA generativa? Aí a OpenAI, especialmente o cientista-chefe deles, o Ilya Sutskever, teve uma visão. Eles perceberam que essa arquitetura Transformer era poderosa demais. Em 2018, eles mostraram uma coisa incrível. Se você pegasse um modelo Transformer bem grande e treinasse ele numa tarefa aparentemente simples, só prever qual a próxima palavra num texto enorme, eles usaram mais de 7.000 livros, o modelo acabava aprendendo um monte de coisas sobre linguagem, sobre fatos do mundo, sobre raciocínio. Tudo de forma implícita. Só tentando prever a próxima palavra. Só. O Sutskever resumiu a ideia de um jeito forte. Inteligência é compressão. Para conseguir prever bem a próxima palavra, o modelo tem que comprimir, entender a essência de toda a informação que ele já viu. Foi daí que nasceu o GPT-1, e depois a corrida para fazer modelos cada vez maiores, o GPT-2, GPT-3, até o GPT 3.5, que foi a base do ChatGPT lançado no final de 2022 e que causou aquele rebuliço todo. E a própria OpenAI mudou no meio disso, né? Começou sem fins lucrativos. Sim, ela foi fundada em 2015 por gente como Elon Musk e Sam Altman, com a ideia de ser uma ONG para desenvolver IA segura para a humanidade. Mas para treinar esses modelos gigantescos, precisava de muito, muito dinheiro. Aí eles criaram uma estrutura meio híbrida, com um braço que pode ter lucro, para atrair investimento. O Musk saiu e essa mudança gerou bastante debate também. Chegamos então a 2025. E a fonte traz um debate atual. Será que o progresso está desacelerando? Com modelos como o GPT-5, será que a IA está batendo numa parede?
como perguntou o Financial Times? Existe essa discussão. A fórmula de só aumentar o tamanho, mais dado, mais computador, talvez esteja começando a dar retornos menores. O professor Anderson Rocha, por exemplo, é bem cético quanto a isso. Ele diz que os modelos atuais são ótimos para certas coisas, mas ainda falham feio em raciocínios básicos do ser humano. Bom senso, entender causa e consequência, imaginar cenários diferentes, e se... E ele acha que isso não vai vir só de jogar mais dados no modelo. Ele chega a dizer, chegamos no limite dessa abordagem de escala pura. E a gente vê as empresas tendo que justificar, né? O Sam Altman, da OpenAI, quando defendeu lançar apps de vídeo e tal, disse que eles precisam de dinheiro para meta maior, que é uma IA que faça ciência, mas que é bom ir lançando produtos no caminho. Exato. Os desafios para frente, segundo o Rocha, são outros. Fazer IA mais eficiente, que precise de menos dados, gaste menos energia, que seja mais explicável, para a gente entender por que ela toma certas decisões, que possa ser auditada e que tenha menos vieses para não ficar discriminando grupos de pessoas. E sobre chegar numa inteligência igual à humana, completa. Aí ele é bem cauteloso. A inteligência humana é tão complexa, envolve emoção, consciência social. Ele acha que isso ainda está longe, se é que chega. Pra gente fechando, tem aquela crítica final do historiador Victor Sobreira sobre como a história da IA é contada, né? Achei bem interessante. É um ponto fundamental. Ele critica o que chama de história autorreferencial. Quer dizer, muitas vezes quem conta a história são os próprios cientistas, ou gente muito próxima, às vezes até com dinheiro dos próprios projetos. E qual o problema disso? O problema é que essa história tende a focar muito nos avanços técnicos, nas descobertas, e deixa de lado o contexto mais amplo, as influências políticas, o dinheiro dos militares, que foi crucial, as questões sociais, econômicas, aquilo que a gente falou lá no começo sobre Dartmouth. Ele defende que a gente precisa de uma história da IA mais crítica, mais rigorosa, feita por historiadores mesmo, olhando de fora para entender de verdade como esse campo se formou e quais foram as forças reais por trás dele. Nossa, que viagem a gente fez, hein? Começamos lá com a pergunta do Turing, se máquinas podiam pensar. Passamos pelos simbolistas e conexionistas brigando. Atravessamos os invernos de desânimo. Vimos as máquinas ganhando da gente no xadrez e no Go. Chegamos na revolução dos Transformers e nessa explosão de IA generativa que a gente vive hoje. É muita coisa em 70 e poucos anos. O que fica muito claro é essa tensão, né? De um lado, as perguntas filosóficas enormes sobre o que é inteligência, o que é pensar. Do outro, a engenharia, a tecnologia correndo com avanços incríveis, mas também com limites bem claros e desafios éticos e sociais gigantes pela frente. E por que conhecer essa história toda é importante para quem está ouvindo a gente? Olha, eu acho que ajuda a gente a usar essas ferramentas com mais consciência, sabe? A entender melhor as notícias que saem todo dia sobre IA, a ter mais critério para avaliar as promessas e os riscos e, principalmente, a participar de forma mais informada da conversa sobre o futuro disso tudo, que vai impactar a vida de todo mundo. Com certeza. E fica, talvez, uma pergunta final para a gente pensar, inspirada naquela crítica do Sobreira. Como será que a nossa visão da IA, hoje, o que a gente espera dela, o que a gente teme, mudaria se a história que nos contam normalmente incluísse mais abertamente as influências da grana, dos militares, das disputas de poder, que muitas vezes ficam escondidas na narrativa heróica da tecnologia? O que mais a gente não sabe sobre o que realmente moldou esse campo? Ok, Iago. Foi um prazer essa nossa conversa hoje. Até a próxima. Ok, Yara. Foi um prazer também falar com você. Até a próxima.